E aí, galera, aqui é Arena Castelão, local onde a coletiva aconteceu do técnico Eduardo Barroca, falando sobre esse Ceará que venceu a Chapecoense 2-0 e conseguiu um salto na classificação. Estava em 10º, está em 7º, tem outras partidas para acontecer, mas a equipe está numa condição assim positiva de classificação dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro, se a gente levar em consideração que nos últimos 4 jogos, como o Barroca inclusive destacou na sua coletiva, aconteceram 4 vitórias. Então, não dá para dizer que é um momento negativo na classificação do Ceará dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, né? É um momento positivo em relação a essa questão das vitórias. Mas tem algumas coisas que me intrigam, como, por exemplo, a equipe do Ceará jogou muito bem até marcar o gol e depois teve dificuldades, até foi inteligente no primeiro tempo, não se desgastando, já estava vencendo por 1-0, não dando contra-ataque ao adversário e saindo de campo com a vitória. Mas a segunda etapa, contra um time que não é forte e que estava muito desfalcado e que nem tinha um treinador contínuo, é um treinador interino, é uma situação para a gente poder ouvir e saber do técnico Eduardo Barroca. Chamou atenção, que chamou também ao Horácio Neto da Rádio Povo, que perguntou sobre isso, era uma pergunta que eu faria. Você reclamou tanto de desgaste e aí no jogo seguinte escala os mesmos atletas, só não a zaga, porque não podia, né? Não poderia. O Lacerda estava suspenso e o Luiz Otávio estava contundido, o Thiago nem poderia voltar porque também cumpriu a suspensão, foi julgado essa semana pelo STJD. E o Barroca falou o seguinte, que ele tem repetido o time por um motivo, pelo menos ele falou o motivo, achei legal isso. Ele quer dar coletividade ao seu time. Um time que é repetido várias vezes ganha essa coletividade. É real, mas isso vale a pena se você tem a questão do desgaste que acaba prejudicando a qualidade da sua equipe e até a força que ela precisa dentro de uma partida. A partida não é de 15 minutos, não é de 20 minutos, não é de um tempo de jogo, é de 90 minutos e o time precisa estar durante aqueles 90 minutos ligado e ligado também fisicamente para poder ter os resultados. Mas o Barroca falou dessa questão da coletividade, exaltou a dedicação e o compromisso que o seu time teve e falou que foi importante fazer o gol primeiro, não resta dúvidas que foi importantíssimo, e foi importante ir para o intervalo vencendo. E até aí a minha concordância com ele é 100%, porque a equipe foi inteligente, além de ter a capacidade de fazer o gol, de ir para o intervalo vencendo. Foi inteligentíssima. Não deu espaço para o adversário para empatar aquela partida, se utilizou no restante do primeiro tempo, depois de marcar o gol, dos espaços, sem dar espaço a Chapecoense, e ali saiu vencendo o primeiro tempo, numa partida realmente muito boa. A questão foi o segundo tempo de jogo. Importante vir para o intervalo vencendo? Sim, mas no segundo tempo o Ceará não fez uma grande partida. Ainda as perguntas que foram feitas ao técnico Eduardo Barroca, ainda do que ele falou nessa coletiva, ele falou da questão dos jogadores que estão suspensos. O Ceará, terça-feira, vai a Goiás enfrentar o Atlético Goianiense e não conta com Kaique, Danilo Barcelos, Richardson e o William Maranhão. O Kaique acabou expulso, mas já tinha tomado o 3º cartão. Foi expulso, foi uma expulsão de 2º cartão amarelo. É bom dizer que ela paga o 1º cartão, ou seja, ele vai ser suspenso, vai ficar fora pela expulsão e vai continuar com 2 cartões amarelos. Quando o Kaique voltar, ele volta pendurado com 2 cartões amarelos. O Danilo Barcelos, o Richardson e o William Maranhão completaram 3 cartões. Então eles voltam limpos de cartões, mas não jogam em Goiânia. O Barroca falou que prefere não lamentar quando há ausência de algum jogador, porque ele olha pelo outro lado, ele acredita que é uma oportunidade para os atletas que estão entrando. E aí que eu acho que uma coisa choca no discurso do técnico Eduardo Barroca. Eu entendo que ele quer dar uma continuidade a um time, né? Ele disse que repetir a equipe para dar coletividade. Só que nesse futebol brasileiro, com 38 rodadas numa Série B, você não consegue escalar um time por muito tempo. Então, por que não treinar as trocas durante a semana e fazer as trocas nos jogos, sempre que existir essa necessidade, porque os atletas estão desgastados? Aí acontece que o cara não faz isso, né? Porque, como ele disse, ele prefere manter a equipe,
E aí chega uma situação como essa, onde ele perde 4 atletas. Então ele vai ter que mexer não só em um, não só em 2, em 4 setores, com atletas que não vêm jogando sob comando dele nas partidas em que ele comanda a equipe do Ceará. Até já jogaram, vamos pensar aqui. O Varley vai entrar na lateral direita, já jogou, mas nessa sequência não. Na lateral esquerda, ele não tem um outro jogador para colocar ali, vai ter que buscar a improvisação. Tem um jogador da base também chamado Kaique, que é lateral esquerdo, que tem treinado, mas eu não acredito que ele vá colocar o Kaique ali. Pode até ser, mas é uma tendência que ele faça algum tipo de improvisação na lateral esquerda. E aí Richardson e o William Maranhão, ele vai ter que colocar volantes que ele não vinha colocando nessa sua equipe. E hoje o Arthur Rezende, né, nessa partida contra a Chapecoense, o Arthur Rezende já entrou, certamente será um desses volantes que estarão à disposição do treinador. Então é uma questão a pensar e avaliar. Como eu disse em relação à questão do desgaste, né, quando a gente conversou depois da partida contra o Novo Horizontino, é uma coisa humana, nenhum treinador é 100%, eles todos estão aprendendo assim como nós estamos na vida, e o cara tem que aprender para não cometer os mesmos erros. O Barroca deixou claro o seguinte, acredita muito no time dele, acha que o time dele tem uma forma de jogar que ele está começando a dar para a equipe, então ele acredita muito no time, no elenco, nos jogadores. Foi indagado até sobre o elenco e ele disse que o Ceará fez um elenco onde ele muda os atletas, mas a qualidade é muito parecida dos jogadores, então ele aprova o elenco, ele acha que o elenco é interessante para essa Série B. Sobre a festa da torcida, mais de 41 mil pagantes, na verdade 41.153 pagantes nesse 2 de junho, nesse aniversário do Ceará, foi uma festa que o próprio Barroca já tinha dito em outras coletivas que ele gostaria de participar, não por ser aniversário, mas por ser uma festa com o torcedor a favor do time dele. Ele disse que várias vezes enfrentou o Ceará e sempre enfrentava esse tipo de torcida. E eu pensei em uma frase do Barroca que chamou a atenção e que é verdade. Ele disse o seguinte, ninguém nessa Série B, nenhum time nessa Série B vai ter esse tipo de apoio. E é verdade. Vamos pensar aqui quem tem grande torcida também. O Sport tem uma grande torcida no Nordeste. Mas o seu estádio é menor, a capacidade é menor. O Sport não vai ter na Ilha do Retiro um apoio de 40 mil pessoas, porque a Ilha do Retiro não comporta 40 mil pessoas. Então ele está certo e essa torcida pode fazer a diferença sim. Eu perguntei para o Barroca se ele estava satisfeito com a equipe e por que a equipe parou de crescer tecnicamente, como tinha feito contra Criciúma, contra Londrina, e aí a gente já não viu mais contra o Novo Horizontino, e mesmo nessa vitória contra a Chapecoense, esse crescimento não foi demonstrado. Vejamos o que ele respondeu. O rendimento passa por várias etapas, né? Eu acabei de falar que na Série B, a gente tirando o jogo do Novo Horizontino, a gente só sofreu gol de pênalti. A gente melhorou o aspecto defensivo, a gente tem sido competitivo, tirando o jogo do Novo Horizontino, a gente sempre foi competitivo em todos os jogos. E no jogo do Novo Horizontino também, tá? Não faltou competitividade para a gente, nossos problemas foram outros. A gente está conseguindo dar uma coletividade para a equipe. Hoje o torcedor ele já identifica que o Ceará está formatando uma equipe, um time, uma forma de jogar. Mas o nível de excelência alto e o alto rendimento, ele depende de outras coisas que a gente ainda não conseguiu entregar, porque é inviável você treinar, cobrar, exigir do jogador padrão de excelência nessa rotina que a gente está de jogos em cima de jogos. Sem um padrão. Lembra que eu cheguei e já assumi a equipe no jogo contra o ABC e a gente já foi para a final contra o Sport. A gente não conseguiu, eu não iniciei o trabalho, eu respeitei muito aquilo que vinha sendo construído antes, tirei esse diagnóstico inicial do que eu deveria seguir e do que eu deveria mudar. Se você for ver da equipe que iniciou o jogo contra o ABC, que foi o meu primeiro jogo, para os últimos jogos, praticamente 7 jogadores são diferentes. Se você fosse fazer esse levantamento, 7 jogadores diferentes. Então, a forma de jogar diferente, a forma de construir de trás diferente, a forma de definir as jogadas, de reagir sem a bola. São muitos detalhes que a gente precisa de repetição, cobrança. E hoje, a minha cobrança em cima do jogador, ela está muito em cima de jogo, pegar o vídeo do jogo, editar, chamar os jogadores, mostrar, cobrar, ir para o campo, e eu não posso exigir
eu não posso tirar do jogador no treinamento aquilo que eu deveria fazer depois de ver o vídeo do jogo, aquilo que aconteceu, reforçar aquilo que não aconteceu, porque eu não consigo dar treino de alta intensidade nessa rotina que a gente está. Por isso que eu estou falando que após o jogo do CRB, vai ser uma boa oportunidade que a gente precisa ter. Eu, como treinador, estou ansioso por esse período, né, para conseguir aproveitar esse tempo, para poder treinar sem me preocupar com o jogo anterior e sem me preocupar com o próximo jogo. Simplesmente treinar aquilo que a gente precisa evoluir, exigir o máximo do jogador no campo e repetir o tempo que for, e ficar no campo o tempo que for. Nesse período, a gente não conseguiu fazer isso. Essa que é a verdade. Falei, são muitos jogos e muito pouco tempo de recuperação. Mas, mesmo assim, eu vejo uma evolução em diversos aspectos dentro dessa nova forma de trabalhar, dentro dessa nova educação de trabalho que a gente está criando. E eu acho que os resultados são expressivos. Você conseguir 4 vitórias em 5 jogos é um aproveitamento altíssimo. Nos momentos que a gente teve dificuldade de imposição técnica, a gente compensou com outras coisas, com competitividade, com organização defensiva, com uma bola parada defensiva forte, com coletividade, e com outros pontos que são muito importantes também. Nem sempre dentro da competição a gente vai conseguir se impor tecnicamente, nem em todos os momentos dos jogos, e eu acho que a gente precisa ter argumento em outros aspectos, em outras competências para conseguir entregar o resultado. Pois é. Sobre isso, ele respondeu parcialmente, né? Deu para perceber, porque tem algumas questões que ele não entrou. Talvez, e dá para entender, ele deixe isso para conversar com seus atletas. Porque, óbvio, que se a gente viu erros, se a gente viu equívocos, o treinador também viu. Mas vamos falar de acertos também. Hoje, o Barroca tem muito mais a certeza de que acertou na escalação contra a Chapecoense no gol do que antes do jogo, eu tenho certeza, porque o Richard fez boas defesas. Mas o torcedor era extremamente favorável a uma mudança, no caso, diante da viagem, manutenção do Bruno e uma mudança em relação ao jogo do Novo Horizontino, que o Richard foi escalado. Por algumas falhas do Richard, o torcedor entende que o Bruno seria a melhor opção. O Barroca optou pelo Richard e, pelo menos nesse jogo contra a Chapecoense, o Richard fez boas defesas, foi bem no jogo, até em momentos em que depois foi marcado o impedimento, ele fez defesa, seriam lances que iriam para o VAR, e a gente não sabe se estaria impedido ou não, poderia ser uma definição de gol, e o Richard realmente foi bem nessa partida, indo diante daquilo que o Barroca comentou. O Barroca também comentou que espera muito essa partida contra a equipe Primeiro, ele vai ter esse jogo contra o Atlético Goianiense. Depois, volta a jogar em casa contra o CRB. Depois disso, o Ceará tem um hiato. Lembra que antes do jogo contra o Criciúma, ele vinha falando sempre que esperava que acontecesse esse período de hiato para que ele tivesse uma condição de trabalhar com seu grupo, de ter treinos com jogos não tão próximos, e realmente a equipe teve um crescimento naqueles 2 jogos, né? Contra o Criciúma e também contra a equipe do Londrina. Então ele espera que isso possa voltar a acontecer, que ele tenha de novo esse período aí sem jogos. A partida contra o Atlético Goianiense é na terça-feira. No sábado, dia 10, volta a jogar no Castelão contra o CRB. E aí só volta a jogar no dia 25 de junho. Então, são esses 15 dias, que é uma pausa de calendário, uma pausa FIFA, um momento em que há amistosos das seleções, e nesse momento os clubes de Série A e Série B não jogam. Então, o Ceará voltará a jogar no dia 25 de junho. Será um período aí de 15 dias de uma partida para outra. Dia 10 de junho, CRB. Dia 25 de junho, a equipe do Sampaio Corrêa. E ele espera ter esse tempo e ter um bom proveito com o seu grupo para que a equipe possa entender um pouco mais do que ele quer e também voltar de tanque cheio para as partidas seguintes dessa Série B. Vamos ficar aí com a festa da torcida do Ceará, antes do jogo, depois do jogo, o torcedor comemorando essa vitória, mas comemorando sobretudo que o Ceará completa 109 anos de fundação.